Fala pessoas, e aí? Vamos a mais um desafio? Hoje o capítulo de número 2 do livro de Eclesiastes. Eu tenho certeza que o estudo de Eclesiastes vai fazer grande diferença na minha e na sua vida. Então vamos lá, antes de iniciarmos aí a leitura do capítulo de número 2 do livro de Eclesiastes, eu quero lembrar a você que o rei Salomão, quando escreveu o livro de Eclesiastes, ele já estava no fim da vida. E ele começa a escrever tudo aquilo em que ele tinha vivido e que ele foi observando, e ele chegou à conclusão do que era bom e do que não era. Então ele deixa registrado aqui no livro de Eclesiastes para que a gente entenda que vaidade, tudo é vaidade. Qual é a motivação de tudo em que a gente procura fazer? E aqui no capítulo 2, Salomão deixa bem claro que ele buscou o sentido e a satisfação da vida em várias coisas. E a primeira delas foi nos prazeres da carne. Depois ele se dedicou a buscar cada vez mais riquezas. E ele chega à conclusão de que nada disso fazia sentido para ele. E ele se enveredou numa vida de pecado, se afastou de muitos princípios do Senhor. E assim ele percebeu de que uma vida sem Deus não valia a pena. E vemos que ele se dedica cada vez mais a conhecer e ele chega a adquirir muito conhecimento, mas no fim ele ainda continua frustrado com tudo em que ele viveu. Em Eclesiastes, nós podemos ver aí em todo o livro que Salomão é o retrato do ser humano que vive em busca de todas as coisas, mas leva uma vida sem Deus. Nós precisamos entender que uma vida sem Deus, por mais que você procure prazeres em coisas da vida, você não vai conseguir se realizar e ser totalmente feliz. Lembrando, eu sempre digo, felicidade faz parte da nossa essência. A alegria é um estado, a tristeza também é um estado. Há momentos de tristeza e de alegria. E por mais que nós tenhamos momentos de dificuldade, de problemas, nós sabemos que a felicidade habita em nós. A paz que a Bíblia fala, a paz que excede todo o entendimento, é aquela paz que pode estar, porque essa paz que Deus nos dá, gente, não é a ausência de problemas, de dificuldades, não. A paz que Deus nos dá é passarmos pelos problemas confiantes e acreditando que Deus está na frente para nos dar a vitória. Então, nós precisamos entender que uma busca incessante de alegria, de realizações, de conquistas, se não estiver com Deus, no final será de frustração. Eu tenho certeza que você aí que está me ouvindo agora, está acompanhando comigo esse estudo do livro de Eclesiastes, conhece alguém que aparentemente tem tudo, não lhe falta nada, mas quando você vê, ela é frustrada, ela é uma pessoa amargurada, depressiva, ansiosa, cheia de problemas. Por quê? As coisas, os bens materiais e principalmente o dinheiro não é garantia de felicidade, não é segurança de felicidade. Mas quando nós colocamos tudo diante do Senhor, buscamos Deus para a nossa vida, aí sim nós vamos ser felizes sempre. Então vamos começar logo, a leitura do capítulo de número 2, versículo de número 1. Então resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida, mas descobri que isso também era vaidade. Cheguei à conclusão de que o riso é tolice e de que o prazer não serve para nada. Procurei ainda descobrir qual a melhor maneira de viver, e então resolvi me alegrar com vinho e me divertir. É aqui que ele explica essa questão que eu estava dizendo logo aí, Que ele começou a procurar o prazer da vida, se enveredando no pecado, quebrando princípios. Pensei que talvez fosse essa a melhor coisa que uma pessoa pudesse fazer durante a sua curta vida aqui na Terra. Ele acreditou que buscando os prazeres da carne, ele poderia assim curtir a vida à vontade. Versículo de número 4. Realizei grandes coisas, construí casas para mim e fiz plantações de uvas. Plantei jardins e pomares com todos os tipos de árvores frutíferas.
Também construí açudes para regar as plantações. Comprei muitos escravos e, além desses, tive outros, nascidos na minha casa. Tive mais gado e mais ovelhas do que todas as pessoas que moraram em Jerusalém antes de mim. Também ajuntei para mim prata e ouro dos tesouros dos reis e das terras que governei. Homens e mulheres cantaram para me divertir, e tive todas as mulheres que um homem pode desejar. Sim, fui grande, fui mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Versículo de número 10. Consegui tudo o que desejei. Não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Eu me sentia feliz com o meu trabalho e essa era a minha recompensa. Mas quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era vaidade. Não tinha nenhum proveito. Era como se eu tivesse correndo atrás do vento. Aqui ele deu a lista de tudo que ele conquistou. Ele adquiriu muita riqueza. Ele adquiriu muita sabedoria. Mas, ao fim daquilo tudo, ele viu que tudo era vaidade. De qual foi o proveito que ele tirou daquilo? Os prazeres, a curtição da vida? Mas e o interior? Como ele se sentia? E aqui ele prova mais uma vez de que os bens materiais, tudo aquilo que a gente corre atrás para conquistar, não nos traz a verdadeira alegria e felicidade, mas sim o modo de vivermos, a motivação das coisas. E ele ainda deixa claro aqui, eu adquiri muita sabedoria. Ele adquiriu a sabedoria, mas ele não era a sabedoria. Lembrando que a sabedoria é uma pessoa, a sabedoria é o próprio Deus. Quando em Tiago 1, no versículo de número 5 fala, peça a Deus sabedoria que ele vai dar. A todo aquele que pedir a ele, ele vai dar. Por quê? Ele é a própria sabedoria. Então, se você quer ser sábio, tenha a presença de Deus na sua vida. E assim você vai adquirir sabedoria. E ele ainda mostra que tudo que ele fez foi como se ele estivesse correndo atrás do vento, sem valor algum. Versículo de número 12. Então comecei a pensar no que é ser sábio e no que é ser tolo ou sem juízo. Por exemplo, será que um rei pode fazer alguma coisa que seja nova? Não, só pode fazer o que fizeram os reis que reinaram antes dele. Isso aqui ele demonstra que nada pode se criar. Renata, mas como assim? Por exemplo, Thomas Edison que criou a lâmpada, ele só baixou um download do que já estava pronto. Porque Deus é o criador de todas as coisas. Tudo que você precisa hoje já está pronto. Você só precisa ter sabedoria e as estratégias certas para fazer um download, para baixar do mundo sobrenatural para o mundo natural aquilo que você precisa. E aqui ele deixa claro que não há nada novo. Nós simplesmente olhamos algum exemplo de alguém que já fez, ou então buscamos. Já ouviu quando alguém ora assim, Deus traz à existência aquilo que não existe? Já existe no mundo sobrenatural. Mas no mundo natural nós precisamos trazê-lo para, como se fosse, fazer um download, baixar realmente o arquivo aqui no mundo natural. Versículo de número 13. E cheguei à conclusão de que a sabedoria é melhor do que a tolice, assim como a luz é melhor do que a escuridão. Os sábios podem ver para onde estão indo, mas os tolos andam na escuridão. Porém, eu sei que o mesmo que acontece com os sábios, acontece também com os tolos. Aí eu pensei assim, o que acontece com os tolos vai acontecer comigo também. Então, o que é que eu ganhei sendo tão sábio? E respondi, não ganhei nada. Ninguém lembra para sempre dos sábios, como ninguém lembra dos tolos. No futuro, todos nós seremos esquecidos. Todos morreremos, tanto os sábios como os tolos. Aqui ele está demonstrando que ele adquiriu tanta sabedoria e ele se colocou numa posição de um homem tão sábio e se esqueceu de que o sábio, que é verdadeiramente sábio, ele sempre tem o que aprender. Ele entende que ele nunca sabe tudo. Ele tem que continuar buscando a sabedoria sempre. Ao contrário de Salomão, que adquiriu a sabedoria e se achou tão sábio a ponto de acreditar que não precisava aprender mais
nada. Esse tipo de sábio aí é como um tolo. Preste bem atenção. Nós seremos lembrados por duas coisas: pelos problemas que nós causamos e pelos problemas que nós resolvemos. Você decide ser lembrado pelo quê? Pelos problemas que causa ou por solucionar problemas? Eu te convido a ser lembrado por uma pessoa que tem capacidade de solucionar problemas. Continuemos. Versículo de número 17. Por isso a vida começou a não valer nada para mim. Ela só me havia trazido aborrecimentos. Tudo havia sido ilusão. Eu apenas havia corrido atrás do vento. Tudo o que eu tinha e havia conseguido com meu trabalho não valia nada para mim. Sabia que teria de deixar tudo para o rei que ficasse no meu lugar. E ele poderia ser um sábio ou um tolo. Quem é que sabe? No entanto, ele seria o dono de todas as coisas que eu consegui com o meu trabalho e ficaria com tudo que a minha sabedoria me deu neste mundo. Tudo, então, é vaidade. Então eu me arrependi de ter trabalhado tanto e fiquei desesperado por causa disso. A gente trabalha com toda a sabedoria, conhecimento e inteligência para conseguir alguma coisa e depois tem que deixar tudo para alguém que não fez nada para merecer aquilo. Isso também é ilusão e vaidade e não está certo. Nós trabalhamos e nos preocupamos a vida toda. E o que é que ganhamos com isso? É forte, hein, gente? Presta bem atenção, vai fazendo uma análise do seu comportamento, das suas atitudes na sua vida. Tudo o que fazemos na vida não nos traz nada, a não ser preocupações e desgostos. Não podemos descansar nem de noite. É tudo vaidade. A melhor coisa que alguém pode fazer é comer e beber e se divertir com o dinheiro que ganhou. No entanto, compreendi que mesmo essas coisas vêm de Deus. Sem Deus, como teríamos o que comer ou o que nos divertir? Quando nós entendemos a nossa verdadeira identidade e para o que nós fomos chamados, nós conseguimos viver uma vida abundante, com excelência plena, adquirirmos, sim, riquezas na terra, porque Deus tem prazer nisso, e também podemos ser prósperos em todas as áreas da nossa vida, mas podemos servir ao Senhor e desfrutar da terra. Preste bem atenção. Deus nos chamou para dominar e governar sobre todas as coisas. Mas antes de nós dominarmos e governarmos sobre todas as coisas, nós precisamos primeiramente dominar e governar a nós mesmos, as nossas emoções, para que possamos assim governar sobre as outras coisas. O nosso corpo tem 3 divisões: espírito, alma e corpo. O nosso espírito, ele é sujeito ao Espírito Santo de Deus. É ele que faz o download das coisas do céu. A nossa alma está sujeita ao governo do nosso espírito. E a nossa alma é como se fosse o guia do nosso corpo. E o nosso corpo foi destinado a desfrutar de todos os bens que Deus mesmo conquistou para nós. As riquezas desse mundo, Deus deixou para que nós pudéssemos desfrutar. Mas lembrando, é o que o ser humano esquece. Ele coloca o corpo para desfrutar dos bens, dos prazeres da carne, mas esquece de colocar Deus no meio. Lembrando que, como Salomão disse, até o comer e o beber vem de Deus. Provérbios diz que a bênção do Senhor, ela não traz consigo dores, ela traz alegria e prazer. Se você tem divertido, tem aproveitado a vida, mas não tem tido paz, analise e veja em qual parte da sua vida você está deixando Deus de lado. Por quê? Deus quer que você tenha riqueza, sim. Deus quer que você aproveite tudo de bom que Ele mesmo deixou no mundo. Mas a sua motivação tem que ser para a glória de Deus. Tá dando para entender? Eu tô tentando colocar o mais claro possível para que você comece a viver essa vida abundante que Deus mesmo tem para nós. Saia da religiosidade. Nós temos visto como a religiosidade ela escraviza o ser humano. Ela quer impedir você e a mim de vivermos os bens que Deus mesmo deixou para nós. Mas quando nós entendemos quem é Deus na nossa vida, para o que nós fomos chamados e a real identidade que nós temos, nós podemos assim desfrutar tranquilamente de tudo aquilo que Deus nos deixou. Versículo de número 25. Sem Deus, como teríamos o que comer ou o que nos divertir?
Ele dá sabedoria, conhecimento e felicidade às pessoas de quem ele gosta. Mas Deus faz com que os maus trabalhem, economizem e ajuntem a fim de que a riqueza dele seja dada às pessoas de quem ele gosta mais. Tudo é vaidade. É tudo como correr atrás do vento. Aí você pode agora dar um nó, né, na cabeça. Então, tem pessoas que Deus gosta mais do que outras? Tem pessoa que Deus gosta e que Deus não gosta? Tem as pessoas que usam a sua vida para glorificar a Deus. E as pessoas a qual querem desfrutar da vida, querem conquistar coisas sem a motivação correta no coração, aí a bênção de Deus não acompanha. Lembra da passagem bíblica que diz assim que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Quando fala tudo, é tudo. Não é só o bem ou só o mal. É tudo de bom e de ruim que acontece na sua vida, é para o bem. Se você ama a Deus, você precisa entender de que tudo que acontece na sua vida é para o seu bem. Só que Deus tem as formas dele trabalhar. Deus é dinâmico, gente. Deus não muda na sua essência, mas ele trabalha em multiformas. Ele tem várias maneiras de se movimentar e de agir na nossa vida. Nós precisamos entender. Então, lembrando, Deus sim tem um chamego com aqueles que fazem tudo para a glória do seu nome. Isso é justo. Não é porque, pensa bem, tudo que você faz é com a motivação de adorar a Deus e de que o nome dele seja glorificado. E tem um que nem quer saber de Deus, nem acredita que Deus exista. Como é que Deus vai abençoar você da mesma forma que o outro? Ele é justo. E ele tem uma balança justa de 2 pesos e 2 medidas. E se Deus é justiça, ele trabalha certinho. Gente, que capítulo maravilhoso. Não dá vontade de parar de ler, não dá vontade de parar de refletir, de extrair os códigos. Olha, preste bem atenção. Eu quero te dar uma dica, um conselho mesmo, para você pegar um caderno, pegar um lápis, uma caneta e anotar todos esses códigos e trazer para a sua vida. Para, senta, analisa, vê como é que você tem conduzido a sua vida pelo caminho. Quais são as suas motivações em trabalhar? Qual é a sua motivação em levantar pela manhã? Qual é a sua motivação em comprar um carro? Qual é a sua motivação em ter uma casa? Qual é a sua motivação? Eu termino aqui o desafio de número 2 com essa pergunta. Qual é a sua motivação para tudo que você faz? Bom, o meu desejo é que Deus te abençoe, que você tenha paz e prosperidade. Shalom, shalom. E até amanhã com o capítulo de número 3. Eu tenho certeza que vai ser extraordinário.